A história da disputa por Taiwan agora monta o campo de batalha da nova Guerra Fria. De um lado, temos a hipocrisia americana, do outro, a tirania chinesa, e no fronte, o indivíduo refém desse sistema. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Não é novidade para ninguém a grande intervenção chinesa mundo afora, bem como a intervenção americana. É importante ressaltar, como libertários e anarcocapitalistas que somos, que é totalmente ilegítima a existência de monopólios da força absurdos como dos dois países. Partimos sempre do pressuposto que o indivíduo é soberano sobre si mesmo. Nenhuma pessoa, nem qualquer grupo, tem a primazia sobre a sua propriedade privada, sua autopropriedade e, por conseguinte, sua liberdade. Mas num contexto global atual, onde ainda existem estados-nações que oprimem os indivíduos, é necessário ressaltar tais arbítrios estatais. O jogo de interesse estatal é antigo. Tortura, espionagem, chantagem, mentiras, enfim, nada novo sob o sol. A espionagem é uma das maneiras mais antigas do jogo macabro que os estados nacionais praticam com o próprio povo e com outros estados-nações. Os Estados Unidos sempre tiveram a maior parte dessas intervenções e espionagens estampadas em seu nome. Através da CIA, os americanos financiavam terroristas e através da NSA, que é a Segurança Nacional Americana, faziam a contra-espionagem, ou seja, a chantagem e espionagem de seu próprio povo, como revelou o analista Edward Snowden no episódio conhecido como Wikileaks. Vale aqui um pequeno espaço para ressaltar que Snowden trouxe à tona o que todos nós já sabíamos, o jogo sujo do Estado americano no exterior e no próprio território. Recomendamos ver o filme Snowden, Herói ou Traidor, de 2016. Os documentos do Wikileaks revelaram que a NSA espionava várias pessoas e países. Até a Dilma e a alta cúpula petista também estavam sendo monitorados pela agência americana. Outro caso ridículo de intervenção, dessa vez chinesa, foi quando, em maio de 2020, a embaixada da China, comandada por Yang Guamin, mandou uma cartinha para deputados e senadores pedindo para não reconhecer as eleições de Taiwan. Por que falamos essas coisas de ambos países? Falamos isso porque vemos erros sendo cometidos rotineiramente por aqueles, tanto à esquerda quanto à direita, que criticam a China, com razão, quando ela pratica atos semelhantes ou até piores no exterior e em solo chinês, mas não enxergam ou fingem não enxergar que os Estados Unidos fazem o mesmo que o país asiático. A raiz do problema, todos nós, austro-libertários não minarquistas, sabemos, é a mera existência do Estado. A questão política e militar entre Taiwan e China é antiga. Quando Mao Zedong venceu a Revolução Chinesa em 1949, o então governante da China, Chiang Kai-shek, que estava no comando da China desde 1928, teve que se refugiar com o resto da sua tropa e 2 milhões de chineses que haviam sobrevivido. Eles acabaram parando justamente na ilha de Taiwan, ou Ilha Formosa. Chiang Kai-shek era um militar nacionalista que lutou contra os comunistas e, inclusive, perseguiu todos os comunistas que foram para Taiwan. A partir disso, formou-se na ilha um governo ditatorial autônomo, com o apoio dos Estados Unidos. Nesse momento, as duas Chinas se formaram, a República Popular da China, a parte socialista continental, e Taiwan, ou a China nacionalista, ambas sendo ditaduras sanguinárias. Desde então, a China socialista sempre teve a intenção de tomar Taiwan para si. É exatamente esse o objetivo proposto pela política oficial adotada pelo Partido Comunista Chinês. A política de uma só China. O que garantiu e está garantindo a independência de Taiwan até hoje é um acordo de defesa mútua firmado entre os Estados Unidos e o governo de Taiwan, assinado em 1954 após uma investida da China socialista, que incluiu um bombardeio à ilha nesse mesmo ano. Desde então, Taiwan seguiu todos os passos conhecidos para agradar os Estados Unidos. O processo foi semelhante ao que aconteceu em Hong Kong e Israel, onde o país adotou o livre mercado capitalista como estratégia de crescimento em 1970. Nós, como libertários e defensores do livre mercado, já sabemos que o resultado disso seria um boom econômico e o aumento do padrão de vida da população. E foi o que aconteceu. Com um desempenho econômico invejável,
Até mesmo para a China, que só teria seu boom 10 anos depois, quando Deng Xiaoping implantou as Zonas Econômicas Especiais, Taiwan integrou o grupo dos Tigres Asiáticos, junto com Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura. Somente em 1990, o país saiu de uma ditadura para outra, dessa vez a democracia. Quem conhece o argumento de democracia, o Deus que falhou, certamente entenderá. Esse momento rendeu fortes reações da China socialista e até ameaças diretas, visto que os neoconservadores do Partido Republicano dos Estados Unidos estavam, naquele momento, preocupados em proteger Israel e gastar bilhões de dólares dos pagadores de impostos nas futuras guerras do Iraque e do Afeganistão. Aliás, vale o destaque que os Estados Unidos já passaram por algo parecido com o que a China passa hoje. Para quem não sabe, o Texas era um território pertencente ao Império do México, quando em 1835 e 36 ocorreu a Guerra de Independência. O Texas tornou-se um estado-nação independente na América e depois foi anexado pelos Estados Unidos. O México não reconheceu essa anexação e tratava o Texas como um estado mexicano rebelde, exatamente como a China identifica Taiwan hoje, uma província rebelde chinesa. O resultado foi a Guerra Mexicano-Americana, com o México perdendo mais uma parte do seu território, que se transformou no atual estado americano do Novo México, em troca de 15 milhões de dólares. Até que é um tanto parecido com Taiwan, não é? Esse é o nosso ponto. Não passem pano para um e critiquem o outro. Todo tipo de estado é maléfico, não importa se um é uma ditadura sanguinária e outro está travestido de democracia liberal. No final das contas, todo Estado mostrará seu arbítrio uma hora ou outra. Os Estados Unidos já cederam Hong Kong, onde o autoritarismo chinês já está rolando solto. Mesmo Taiwan demonstrando invejável desempenho econômico independentemente e o Congresso americano passando a Lei de Relações de Taiwan, a China vinha, sorrateiramente, desde 1990, fazendo manobras militares no Estreito de Taiwan. Claramente, a China socialista estava desafiando os Estados Unidos e testando sua paciência, à medida em que ia pisando no seu quintal. Então, a partir dos anos 2000, mais especificamente de 2001 até 2004, os Estados Unidos começaram a envolver fortemente, através de pressões, a União Europeia e países como Japão e Coreia do Sul nessa trama. Todos têm interesses em comum numa Taiwan independente, é verdade. Foi quando, em 2005, a China socialista lançou a Lei Anti-Secessão, que formalmente dava poderes a si própria para usar a força caso Taiwan ameaçasse fazer uma declaração de independência. Muitos viram isso como uma jogada política de Pequim, visto que não alterou em nada a diplomacia externa chinesa com Taiwan. Os Estados Unidos vinham cedendo cada vez mais na política externa até que veio a eleição de Donald Trump, que endureceu o discurso com a China a partir de 2016. Trump fez o que muitos americanos queriam, o velho protecionismo e a diminuição de impostos. Trump chegou a praticamente proibir a Google de vender seus serviços para fabricantes chinesas, como a Huawei. Por pouco, a Xiaomi também quase entrou na chamada lista negra, fazendo assim uma clara intervenção estatal por meio de pressão sobre a iniciativa privada. E depois me chamam de louco quando eu digo que o Estado americano está maior do que o soviético já foi. Um ponto importante dessa história toda começou em 1987, com o nascimento da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a TSMC. Taiwan se tornou um oligopólio da produção de semicondutores, os populares chips, utilizados desde celulares até aparelhos IoT, e os chips usados em carros. Embora a TSMC pertença a um oligopólio, seus serviços e produtos são bem competentes. A empresa chegou a fabricar 1 bilhão de chips de 7 nanômetros desde 2018 e, obviamente, o crescimento da empresa se deve muito à sua eficiência, mas também aos aportes bilionários de ambos os países protagonistas dessa nova Guerra Fria. Como decorrência das medidas adotadas por governos durante o grande evento de 2020, o mundo se deparou com a crise dos semicondutores. Tal crise é apenas um dos desdobramentos da grande crise que quebrou a cadeia de produção global, que, por conseguinte, é um desdobramento do autoritarismo recente. O ponto é que a TSMC é uma empresa apolítica em sua gestão. Ela fornece tecnologia para o mundo todo, inclusive para os Estados Unidos e para a China. O boneco de ventríloco controlado pela elite democrata americana
criou uma instabilidade geopolítica gigantesca, cujos desdobramentos ainda estamos por ver. O medo que o establishment americano tem da China se aproveitar da situação atual, onde Putin ameaça a Ucrânia diretamente, e anexar de uma vez por todas Taiwan é enorme. Os Estados Unidos sabem que a lei anti-secessão foi criada enquanto George W. Bush se preocupava com o Iraque e Afeganistão, e sabe também que o possível blefe de Putin no que tange à Ucrânia pode abrir margem para a China socialista atacar Taiwan. Em notícia da Reuters datada de 29 de dezembro de 2021, o Partido Comunista Chinês disse que tomará medidas drásticas se Taiwan buscar independência. No ano que vem, a situação no Estreito de Taiwan ficará mais complexa e grave, disse Ma Xiaowang, porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan. Não é a primeira vez que o governo chinês faz esse tipo de ameaça direta, e tampouco será a última. A conclusão sucinta que se tira disso tudo é que guerra e espionagem são brincadeiras de governo. Veja bem, em todas as guerras entre estados nacionais, a moeda que o Estado usa é completamente destruída com a constante impressão dela. O dólar é o maior exemplo disso, e foi justamente em períodos de guerra que ele mais se desvalorizou. Outro exemplo foi na Alemanha, que após a derrota na Primeira Guerra Mundial, vivenciou uma inflação diária de 21%. Para se ter uma ideia, em janeiro de 1923, um pão custava aproximadamente 250 marcos. Ao final do ano, a mesma fatia de pão custava mais de 200 bilhões de marcos. Mesmo sem conflito armado, o dólar e a moeda da União Soviética foram igualmente destruídos pela impressão desenfreada para financiar a corrida espacial e armamentista. Qual a diferença? A diferença é que antes o cidadão nada poderia fazer a respeito. Hoje é diferente, temos o Bitcoin. Observe que uma guerra entre estados nacionais é iminente. Tudo indica que o conflito vai acontecer, só não sabemos quando. Portanto, protejam seus patrimônios com o Bitcoin. Esse é o aviso. Por que a guerra, nem que seja uma nova Guerra Fria, é inevitável? Simples, porque o Estado se alimenta de guerra. O alimento do Estado é o conflito. É a discórdia, é a guerra. O Estado ilude a população, cria uma falsa sensação de que se deve defender a pátria. O Estado, a partir desse sentimento irracional por uma fronteira artificial, justifica usar a vida de jovens como bucha de canhão, gera mortes e, com as mortes, gera emoção. A emoção substitui a razão, e emocionados, todos nós somos mais ordeiros e obedecemos mais facilmente às medidas ditatoriais. Aliás, qualquer semelhança com o cenário atual é mera coincidência, tá? Lembre-se sempre, a guerra não é para proteger os interesses da nação, não é para proteger o povo. Muito pelo contrário, a guerra é para proteger burocratas e controlar o povo. Sempre foi e sempre será isso, pelo menos enquanto o Leviatã ainda existir. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por O Estatista, revisado por Paulo Almeida e narrado por Luiz Edilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!